Oi, gente, boa noite. Começaram a entrar aqui, pessoal na live. Vamos para mais um encontro ao vivo. Começa agora o nosso Momento Pele e Ciência, nosso encontro em que a gente une assuntos relacionados à saúde e beleza da pele, ligados logo ao nosso norte, à nossa estrela guia, que é a ciência. Afinal, é isso que te diferencia, colega médico, né, no mercado, que te traz autoridade e que traz eficácia e resultado para os seus tratamentos. A nossa conversa hoje é sobre ativos hidratantes e o que você precisa saber para realmente melhorar o resultado dos seus tratamentos, se manter atualizado, enfim, estar por dentro do que há de melhor para oferecer para os seus pacientes e melhorar a sua rotina de prescrição. Se você é médico, é prescritor ou está estudando, está na carreira, é estudante de medicina, é residente de dermatologia, está fazendo pós-graduação, especialidade na área, então cola aqui nessa conversa que eu tenho certeza que você sempre vai aproveitar algum conteúdo que a gente fala por aqui. É um espaço também para você tirar dúvidas, você que está chegando aqui e tem alguma dúvida relacionada a este assunto que é hidratação. E também é um espaço para os meus alunos, queridos alunos do PL3C, um curso digital muito completo sobre prescrição cosmética e skincare médico e que também estão sempre por aqui prestigiando o nosso encontro semanal, nosso Momento Pele e Ciência. E se você é novo aqui, está chegando agora, não me conhece, que live é essa? Oi, eu sou a Natália, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Sou professora da residência de dermatologia aqui da UFSC, da disciplina de cosmetria. E também atendo no meu consultório aqui na Clínica Livenza, onde faço parte de um grande time, onde o meu foco do tratamento é na cosmetria, tudo que falo aqui faz parte da minha rotina. E eu tenho certeza que esses anos todos de experiência dentro da cosmetria também trouxeram alguns insights valiosos que eu sempre gosto de compartilhar aqui com você, tá? Então, se esse assunto e outros dentro da cosmetria te interessam, então acompanhe a live, acompanhe os demais conteúdos aqui, que sempre o grande intuito é te ensinar, é te manter atualizada, compartilhar algo contigo, que você vai conseguir colocar aí na sua prática diária, fazer você se destacar, aí ter um sucesso profissional, além do que você imagina, independente do local onde você esteja neste Brasil, porque tenho alunos, tenho aqui colegas que acompanham o conteúdo de todos os lugares do Brasil, inclusive fora dele, colegas do Equador, argentinos, da Colômbia, então é um grande prazer aí atender a todos que se interessam pela ciência da pele. Peço desculpas já pela aparência, quem está me vendo agora pode perceber que nem o filtro do Instagram pode disfarçar as bolotas que estão aqui no meu rosto, ó. Já vou dar aqui um close, aqui ele sai o filtro, ó, quando faz assim ele sai o filtro. E aí dá pra ver as bolotas. Isso aqui, quem sabe o que é isso aqui? A que se referem essas bolotas aqui, ó. Tem que ter filtro tapando isso aqui, né? Não é possível, porque senão vai assustar quem tá me assistindo. Quem tá ouvindo não sabe, mas quem tá assistindo já pôde ver. Fiz um profile hoje. Tentar, né? Manter ali o colágenozinho em alta, né? Pô, não dá pra deixar a peteca cair. Então peço desculpas aqui, ó. Tentei botar o filtro mais tapa-reboco que existe, que por um acaso é o que eu uso sempre, que a gente se apega nessas coisas aqui. A gente é dermatologista, mas tá nem aí, usa filtro, porque é assim, no final do dia tá todo mundo cansado, né? A maquiagem a gente não quer repor, então é isso aqui. Vamos de filtrão mesmo, que tá tudo certo. E aí, esse filtrão aqui é show de bola, mas não deu a tapada total, faz parte. Vamos ver se vai valer a pena todas essas bolotinhas aqui. Acredito que sim, porque a gente ama um procedimentinho, né? Inclusive, o grande intuito do nosso assunto aqui, vocês, quem me acompanha aqui já há um tempo, sabe que eu falo de prescrição cosmiátrica, essencialmente aqui. É um conteúdo que eu gosto bastante, estudo bastante, mas não significa que de jeito nenhum eu vá deixar de falar e mencionar e valorizar todo o poder dos procedimentos, é o que eu faço todos os dias. O grande intuito da prescrição cosmiátrica é, inclusive, aprimorar os seus resultados, porque quando você consegue prescrever uma rotina certa para o paciente, tudo que ele faz no dia a dia com certeza vai impactar a longo prazo. Melhora o resultado dos seus tratamentos, reduz as chances de efeitos colaterais
E a gente sabe que as complicações estão aí e o que diferencia os bons dos ótimos é realmente essa busca pelo melhor resultado sempre. Otimizar resultados e diminuir complicações é algo que todo mundo quer. E isso vem com o conhecimento também da prescrição cosmiátrica. Então, um convite a você estudar cada vez mais. Ah, não, quero fazer só toxina, só fillers, só preenchimento, legal, bacana, ótimo. Mas se você faz isso com uma prescrição junta, associada aos seus tratamentos, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. E hoje em dia, né, gente, vamos falar a verdade. A gente sabe que injetores a gente tem por todos os lados, mas agora o injetor tem um conhecimento completo e que sabe alinhar toda essa ciência dos dermocosméticos, dos manipulados, dos ácidos, dos tratamentos, dos medicamentos que a gente tem à disposição, junto com os procedimentos, aí sim existem, aí que moram os melhores resultados. Vamos falar hoje sobre ativos hidratantes. Obviamente, não teria audácia de tentar esgotar todos os ativos hidratantes que existem no mercado, porque são muitos, felizmente, porque a questão da hidratação é um pilar muito importante na rotina de pele de toda e qualquer pessoa. E existem alguns ativos que são clássicos consagrados e que você deve conhecer, saber, inclusive. Olha, é legal, agora eu já consigo identificar, depois dessa live, você vai conseguir identificar esses ativos com muita facilidade nos produtos dermocosméticos, mas além disso, você vai conseguir, tá, se for o desejo, personalizar o tratamento dos seus pacientes também usando a ferramenta do magistral, da manipulação, que é uma opção muito interessante para a gente personalizar os tratamentos, para melhorar a eficácia e a concentração de ativos. E para isso a gente tem que conhecer, olha, desses ativos que tem muitos no mercado, quais que eu posso usar, quais as concentrações, o que é melhor para cada situação. Então, começa aqui comigo a acompanhar esse assunto que é sobre ativos hidratantes. Sobre ativos hidratantes, é um pilar então importante da rotina de skincare de toda e qualquer pessoa. Existem ativos que são preferenciais para uso em face, existem outros ativos que são preferenciais para uso em corpo e outros ativos ainda que são preferenciais para áreas especiais como pés, áreas hiperceratóticas, joelhos, cotovelos, que também são áreas de atenção e às vezes geram dúvidas na hora da gente escolher ativos. A indústria farmacêutica tem uma certa limitação com relação a alguns ativos, porque existe um limite de concentração que pode ser usado em produtos de venda livre. O que então a gente tem dificuldade de encontrar alguns ativos mais concentrados por conta disso. E é por essa razão que a questão do magistral, da manipulação, às vezes se faz necessária. E então a gente vai ver esses ativos também pensando em caso você tenha o desejo de usar algum ativo de uma maneira mais concentrada e o que traz com certeza mais eficácia para o tratamento, você pode fazer também. Vamos começar falando sobre ativos de uso na face. Ativos de uso na face. Hidratantes faciais. Você pode, obviamente, quando vai fazer uma prescrição, indicar um hidratante de uso facial e corporal. Pode, existem no mercado diversas opções com esse posicionamento. Face e corpo, face e corpo. A gente vê que tem vários ativos assim, inclusive protetores solares, entre outros tratamentos. Mas, para ser mais certeiro, é interessante a gente dividir, porque a gente sabe que tem algumas particularidades, algumas singularidades com relação a rosto e corpo. Alguns pacientes, por questão de praticidade, quando tem uma similaridade entre as características da pele do rosto e do corpo, você pode usar tudo num produto só, né? Deixa o tratamento menos oneroso. Mas, para o dia a dia, a gente sabe que existem características diferentes da pele da face com relação à pele do corpo, então por isso que a gente costuma dividir. Que é ativo facial, que é muito, muito e cada vez mais utilizado para hidratação em face. Já falei diversas vezes aqui ao longo das nossas lives, ao longo de alguns reels, e falo muito sobre o ácido hialurônico. O ácido hialurônico se tornou o ativo campeão dos produtos dermocosméticos de face. O ácido hialurônico, ele quando começou no mercado, a aparecer no mercado, ele era um ativo dermocosmético caro. Então a gente encontrava só em alguns produtos de muito luxo, numa concentração menor.
e hoje em dia a gente encontra em quase todos os produtos aí de venda livre no mercado, mas ele ainda não é um ativo muito barato. Então, por essa razão, quando a gente tem um produto aí com uma concentração maior, geralmente esse valor vai ser repassado ao consumidor. A gente vê que são ativos que são de custo maior, né? O paciente vai comprar na farmácia, não custa menos de R$100, R$150, R$200, às vezes um produto com alta concentração de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula extremamente hidrofílica, ela puxa, funciona como um imã para onde ela está. E a molécula de ácido hialurônico ela é altamente compatível, ela tem uma compatibilidade com todos os tipos de pele. Afinal, nós temos ácido hialurônico como componente da nossa própria pele. Então, apesar de ser um ácido, às vezes os pacientes se assustam, ácido hialurônico, eu posso usar de dia ácido hialurônico? É uma dúvida, algumas vezes, do consultório. Pode sim, a pele ela é ácida e não à toa vários produtos e ativos são de pH ácido também e falam isso no seu nome, como o ácido hialurônico, ele traz a palavra ácida no nome, o que denota o seu pH. Mas isso não significa falta de compatibilidade ou que vai irritar, não é isso que dá a irritabilidade de um produto. O ácido hialurônico ele é compatível com todos os tipos de pele, inclusive pode ser usado em crianças, e ele tem um alto poder hidrofílico, que é muito interessante. O ácido hialurônico não é comedogênico, o que também torna ele interessante para uso em face, até em face de pessoas de pele oleosa ou de pele com tendência à acne, porque ele não piora, não tem a tendência a piorar a acne, por conta de ser uma molécula que tem uma alta compatibilidade, não é comedogênico, é muito leve e tem um alto poder de absorção. E uma outra característica interessante do ácido hialurônico é que ele pode ter diversos pesos moleculares, então ser mais pesada, uma molécula maior, o que vai conferir uma hidratação mais superficial, afinal ela vai ficar mais num predomínio do extrato córneo. E tem outras moléculas de ácido hialurônico que são de peso molecular menor, o que vai permitir uma permeação desse ácido hialurônico para camadas mais profundas e às vezes fazer uma hidratação em camadas mais profundas. O que dá um efeito, entre aspas, de preenchimento. Então, a indústria, para tentar glamorizar e até dar um efeito marketing mais para aquele produto, não vai colocar que ela é uma molécula somente hidratante. Puxa, se ela hidrata numa camada mais profunda e ela traz um pouco de água, um pouco de preenchimento para aquela região, eu vou colocar também que ele é um preenchedor de rugas finas. Então, por essa razão que a indústria posiciona ele também para isso, como um hidratante e um preenchedor para rugas finas. A molécula de ácido hialurônico, em tamanhos menores, ela também tem um efeito em receptores moleculares próprios para ácido hialurônico. Inclusive, tem uma live exclusiva sobre ácido hialurônico aqui, ainda salva no feed, ou ela é mais antiga, ela é do início do ano. Então, se você quiser assistir, você pode baixar a nossa plataforma Skin Training, training de treinamento. E você vai ter lá diversas aulas livres, e inclusive tem essa sobre ácido hialurônico lá para você assistir, em que eu falo dos receptores de ácido hialurônico, quais são eles, e provando que são os receptores que são os que acionam essas vias moleculares para a transcrição de várias moléculas, de glicosaminoglicanos, inclusive de mais ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico ele também vai funcionar, de certa forma, numa cadeia, um peso molecular menor, como um anti-aging, como um anti-envelhecimento, então como um ativador de receptores para a síntese de moléculas. Então, o que a indústria vai fazer? Também vai colocar isso, vai posicionar dessa forma. E como ele realmente faz isso, você vai posicionar isso para o seu paciente também. Então, vale a pena ele explicar, olha, a gente está usando um produto aqui com um ativo hidratante, mas também que tem a finalidade de fazer um efeito preenchedor para rugas finas, também vai ajudar a longo prazo a fazer uma melhora de moléculas importantes para a sua pele. Então, ele é um ativo interessante, não só pelo seu alto poder hidrofílico, mas também por essas outras características complementares e muito importantes do ácido hialurônico. Então, sem dúvida, ela é a molécula estrela hoje em dia dos tratamentos faciais. Pode o paciente usar produtos apenas com base de ácido hialurônico. Natália, eu quero manipular o ácido hialurônico. Quais as concentrações em que eu posso usar essa molécula? Bom, o ácido hialurônico, ele pode ser usado em concentrações mais baixas, para uma hidratação mais leve, um paciente jovem, um paciente que não precisa tanto de hidratação.
Você pode usar aí numa concentração de 0,1%, 0,2%, até 0,5%, que é a média ali dentro dessas baixas concentrações. Antigamente, quando o ácido hialurônico foi lançado, ele era muito caro. Essas concentrações eram concentrações consideradas muito boas, assim, né, de 0,5%. Já gerava ali um produto de no mínimo R$100. E aí, se a gente fosse para concentrações maiores, no magistral, no manipulado, se a gente fosse para concentrações maiores, ele ficava muito caro. Hoje em dia a gente consegue ter produtos aí que está inclusive de venda livre no mercado em concentrações maiores e com preço legal. E concentrações maiores, eu quero fazer um produtaço assim, super hidratante, que vai dar um efeitinho já preenchedor para rugas finas, tá? Aí você pode usar numa concentração maior, que vai mais ou menos de 1 a 2%, tá? Ou mais, pode alcançar até 5, 10% de ácido hialurônico tranquilamente, tá? Aí então o céu é o limite, você pode até começar em concentrações mais baixas e ir progredindo para ter um plano de progressão com o paciente, é interessante também, tá? Então essas são as concentrações para o ácido hialurônico. Outra molécula que é muito interessante a gente conversar para ativo de hidratação facial é uma molécula que antes do ácido hialurônico era a que predominava. E eu acho que ela não perdeu seu espaço, ela ainda é maravilhosa e a gente encontra também ela em grande predomínio nos produtos de hidratação facial. Quem é ela? A glicerina. A glicerina ela não é só encontrada em produtos faciais, mas em produtos de dermocosméticos de maneira geral, em sabonetes, sabonetes faciais, sabonetes corporais, né, famoso sabonete de glicerina, que é interessante para hidratação, paciente com pele sensível, num pós-procedimento. A glicerina ela é encontrada em produtos de uso capilar, é encontrada em produtos de uso corporal também. Então, a glicerina é uma molécula com uma alta aceitabilidade, uma alta compatibilidade com todos os tipos de pele, é encontrada em produtos infantis também e encontrados em produtos para pele sensível. A glicerina, tá? Ela também tem um alto poder umectante, então ela é dentro das classificações dos ativos hidratantes. A gente sabe que tem uma classificação, ela está dentro dos umectantes, os que trazem umidade, os que funcionam como um verdadeiro imã para a hidratação. Ela atrai moléculas de água do ambiente e de camadas mais profundas da pele também para a superfície. Todos os umectantes funcionam nesse princípio de atrair água, né, para o redor dele, sendo que essa água vem do ambiente externo ou pode vir do ambiente interno também, ali para a superfície da pele. A glicerina, ela então é encontrada em diversos produtos e se você quiser manipular, qual é a concentração habitual? A glicerina, ela parte em média da concentração de 5% e ela pode ser usada em até 10, 15%, 10% é uma concentração alta, ela é interessante aí para um produto hidratante. Natália, eu posso usar a glicerina associada com ácido hialurônico? Pode usar, tá? São ativos diferentes, muito bons, muito complementares. Às vezes você não quer encarecer muito o produto, porque a glicerina, ao contrário do ácido hialurônico, ele é um pouquinho mais caro, um ativo um pouco mais caro, tanto é que os produtos à base de ácido hialurônico são produtos mais caros. A glicerina, no entanto, ela é barata. Então, às vezes a gente quer deixar um produto com alto poder umectante e barato, a glicerina é uma molécula de boa opção. Então, você pode complementar ali com ácido hialurônico, diminuir a concentração do ácido hialurônico para dar uma barateada, digamos assim, no tratamento. E você complementa com a glicerina. Não à toa, a gente raramente encontra produtos corporais com ácido hialurônico, mas encontra bastante com glicerina. Produtos corporais são produtos grandes, são potes grandes, com muitos ml, então se eu vou colocar uma alta concentração de ácido hialurônico ali, o produto vai ficar muito caro, então não vai ficar viável. Mas para rosto, que é uma concentração menor, aí já é mais fácil da gente conseguir colocar. Então até é interessante a gente saber isso na hora da gente calcular, né, o valor dos tratamentos dos nossos pacientes. Então, por exemplo, eu quero um tratamento corporal com ácido hialurônico. Dá para fazer, fica bem sofisticado. Já vai tratar a pele sobre outros aspectos. Mas aí vou usar uma concentração alta? Não vai dar, não vai ficar muito financeiramente muito viável. Claro que isso você vai alinhar com o seu paciente, tá? Vai depender do investimento que cada um está disposto a fazer para aquele tratamento. Mas aí você pode usar então uma glicerina para complementar esse poder de hidratação, ok?
Outra molécula que é muito utilizada como ativo hidratante em face e que está também com a sua estrela brilhando cada vez mais no mundo dos dermocosméticos é a nossa niacinamida. A niacinamida, conhecida como vitamina B3, ela é antiga já na dermatologia, ela veio sendo, digamos, redescoberta dentro do mundo dos dermocosméticos, não porque já não se conhecia ela, mas porque vem se conhecendo mais funções com relação à niacinamida. Então, assim como o ácido hialurônico, ela não é só uma molécula hidratante, ela é uma molécula multifuncional. Ela tem efeito calmante, porque é anti-inflamatória, diminui então fatores inflamatórios na pele. Ela é antiglicante, então diminui a glicação de proteínas, portanto diminui o envelhecimento do tecido, legal, então tem essa atividade antiglicante. Ela é antioxidante, então reduz a produção de radicais livres, tem redução de metaloproteinases na pele tratada com niacinamida, bacana, já é um anti-envelhecimento também. A niacinamida, ela aumenta, por que ela é hidratante? Ela é um umectante? Não, aí ela já se classifica em outra categoria. Ela é uma indutora da produção de ceramidas. Ela aumenta a produção de ceramidas pelo queratinócito, ela induz a produção de ceramidas. E as ceramidas são fatores importantes de hidratação para a pele. Então, por essa razão, ele tem esse poder hidratante. Então, ele é muito interessante para fazer esse complemento. Então, por exemplo, olha, eu quero fazer um produto super hidratante. É muito inteligente você associar diversas categorias de hidratação. Sempre falam do meu sabonete, que é o Febo, 100% glicerina vegetal. Obrigada, doutora. Aí, ó, Michel, querido, acompanhando a nossa live. E é isso daí, ó, glicerina tem um alto poder hidratante, glicerina vegetal é muito utilizado em produtos dermocosméticos, um excelente produto para o dia a dia. A gente sabe que ela é um clássico, tem clássicos que não saem de moda, né? Então, diga-se a verdade, tem produtos às vezes que ficam chegando aí, fazendo barulho, e a gente vai ver que não são muitas vezes superiores aos nossos clássicos antiguinhos que não saem de moda. Maravilhoso. Um outro ativo muito legal e que é um clássico também, tá? Veja que eu falei de clássicos, mas é legal a gente acalmar o nosso coração e ver, puxa, eu estou usando as coisas certas, eu estou prescrevendo as coisas certas, porque realmente tem clássicos que não saem de moda. E um outro ativo que é muito clássico, não sai de moda e é muito poderoso para tratamento, para ser acrescido de tratamentos faciais, é o pantenol, né? A vitamina B5, né? A provitamina B5. E o pantenol aí foi, graças a ele, que diversos produtos clássicos da dermatologia ganharam o seu nome. Então a gente vê que foi pelo pantenol que inspirou o Bepantol, que ele está presente aí em diversos produtos dermocosméticos, Cicaplast Balm B5, Nutrel B5. Muitos dermocosméticos têm o B5 no final ali do seu nome para dizer, olha aqui, ó, eu tenho um pantenol na fórmula. Claro, né? Claro que o pessoal vai dizer isso. São espertos. O pantenol, ele é uma molécula muito hidratante, com muita compatibilidade para praticamente todos os tipos de pele, inclusive para bebês, é encontrado em produtos infantis. E ele também tem uma propriedade calmante, também tem essa questão multifuncional. Então, ele tem poder hidratante, calmante e reparador. Então, para funcionar como uma pomada regeneradora pós-procedimento, para uma queimadura, enfim, para diversas condições de pele, o pantenol ele é desejável e ajuda. Então, veja, não é só um ativo hidratante, mas também um ativo multifuncional. Nath, eu quero fazer um produto aqui manipulado, quero fazer magistral para o meu paciente e eu quero colocar o pantenol na composição. Qual a concentração de pantenol que eu posso acrescentar? A concentração ela pode variar de 1 a 5%, tá? Sendo 5% uma quantidade bem legal, bem bacana, tá? 1% ele já dá um poder, quando ele está com 1% ele já está mais ali, né, no flow, digamos, ele está ali para dar um tchan a mais no produto, mas quando ele está 5%, é realmente esses produtos bem regeneradores, que ajudam bem a reparar a barreira cutânea, então é um ótimo ativo hidratante, tá? Então aqui, 1, 2, 3, 4, falamos sobre 5 ativos hidratantes muito interessantes para uso facial.
Esses produtos são encontrados em diversos produtos dermocosméticos do mercado, inclusive se você é meu aluno do PL3C, você tem acesso a esses produtos, está ali na nossa aula de hidratantes explicado ali, dando exemplos desses produtos, né? Porque a gente precisa também conhecer e estar atualizado sobre esses produtos do mercado. E se você não é aluno do PL3C, fica tranquilo, tá? Logo mais, logo menos, a gente vai preparar aí o início de uma nova turma, tá? Quando eu tiver notícias sobre isso, comento aqui no meu Instagram, tá? Por enquanto, matrículas fechadas, estamos com as nossas turmas em andamento e todos os alunos aí fazendo o maior aproveitamento do conteúdo, tá? Então, tem acesso lá, mas aqui já relembrando desses produtos. Agora, a gente vai falar sobre ativos hidratantes de uso e indicação para uso corporal. Existem agora ativos hidratantes que são preferenciais e mais encontrados em produtos corporais. Afinal, esses produtos que são mais sofisticados, que acabamos de falar para face, eles podem ser usados para corpo? Pode, mas a gente sabe que isso pode encarecer um pouco o tratamento. Afinal, a área corporal é uma área maior, a gente precisa de mais produto. Então, aqui entra alguns produtos que são bem interessantes, alguns ativos são bem interessantes para uso corporal, como, por exemplo, uma clássica também, manteiga de karité. Falando em manteiga de karité, e não só manteiga de karité, mas diversas manteigas de origem vegetal, a manteiga de karité ela não é apenas um hidratante, aí no caso ela já não é dos hidratantes umectantes, ela é dos hidratantes emolientes, como todas as manteigas e os óleos, de maneira geral, eles já estão classificados nos emolientes. Os emolientes, para quem não recorda, tá? Os emolientes são moléculas que têm a capacidade de, digamos, selar, preencher os espaços intercelulares, dando até uma sensação de maciez, porque ele acaba com aquela aspereza e faz uma redução da perda da água transepidérmica, né, ou transdérmica. Então, o que faz com que haja uma conservação do estado de hidratação. Então, óleos e manteigas, eles se classificam mais como os emolientes, ao contrário de outros ativos que a gente viu que são mais umectantes, esses já são mais emolientes. Então, a manteiga de karité, ela é um potente emoliente, ela cria esse filme intercelular e ele, como todos os óleos e manteigas, geralmente ele já é usado na concentração de 5 até 10%. Aqui no Brasil, onde a gente tem uma grande diversidade de extratos vegetais, de estudos em cima dos extratos vegetais, de dermocosméticos, inclusive o Brasil é um grande estudioso de ativos de origem vegetal, e a gente tem uma abundância desses recursos. Felizmente, esses ativos eles já são mais baratos aqui no Brasil. Então, já não é caro você fazer um produto à base de um óleo vegetal, de uma manteiga vegetal para uso corporal. Então, aqui é um produto que é mais interessante para uso corporal. Posso usar em face, depois eu vou explicar quais são os ativos e de óleos vegetais e manteigas que podem ser usados em face, que são preferenciais para face e quais não. Porque existem alguns óleos e manteigas que têm uma molécula maior, são moléculas mais oclusivas, e aí elas podem funcionar como um fator de comedogênese, eles podem dar mais comedões, eles podem propiciar cravos e espinhas, que para uma pele acneica não é interessante. E como o rosto é uma área que tem uma grande quantidade de glândulas sebáceas, às vezes a pessoa nem tem acne, mas o fato de usar uma manteiga mais pesada, ela pode desenvolver a acne, que a gente chama de acne cosmética, ganha até um nome diferente, acne cosmética, que é pelo uso de produtos que fazem oclusão dos ductos das glândulas sebáceas. No entanto, existem alguns óleos vegetais que têm moléculas pequenas. E essas moléculas pequenas já não dão oclusão, então se pode indicar sim para uso facial, falaremos sobre elas. Mas, seguindo aqui com relação aos óleos, existe um outro óleo que é bem clássico para uso em produtos corporais, que é o óleo de amêndoas, que também, além de ser um óleo vegetal com alto poder de emoliência, tal qual a manteiga de karité, ela também tem esse poder antioxidante. Tá? Vários extratos vegetais também têm poder antioxidante, o que é bem legal, neutraliza radicais livres, então funciona como anti-envelhecimento também. E, como todos os óleos e manteigas, eles podem ser prescritos aí na concentração de 5 até 10%. Natália, eu quero aumentar o poder de hidratação de um produto hidratante. Eu posso colocar eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho um produto, vou dar um exemplo para entender minha linha de raciocínio.
Tem um produto que está 5% de manteiga de karité. Eu quero deixar ele mais hidratante. Eu posso acrescentar um outro produto, um outro óleo a 5%, e aí eu tenho 10% de óleos hidratantes? Você pode. Você pode fazer isso. Ou você pode apenas aumentar a concentração da manteiga de karité para 10%. Entende? Então, a equivalência é a mesma. Os óleos vegetais, se não faz sentido você colocar mais tipos de óleos vegetais para aumentar a concentração. Você pode simplesmente aumentar a concentração de um dos óleos, que isso por si só já vai aumentar o poder de hidratação. Mas, Natália, eu posso colocar 2? Pode. Se você quiser, por exemplo, no manipulado, dar uma sensação de uma molécula, de uma fórmula mais completa. Você pode colocar mais de um por querer deixar o produto com algum benefício que o óleo número 1 não tenha. Por exemplo, um ele é antioxidante, o outro não é. Um tem ácidos graxos, o outro não tem. Aí você pode fazer esse complemento, mas só simplesmente para aumentar o poder de hidratação. Se você tem o desejo de aumentar a hidratação de um produto com óleo vegetal, basta você aumentar a concentração deste óleo. Tá? Você não precisa acrescentar um segundo, a não ser que você queira dar um luxo, um marketing a mais para a fórmula, ou acrescentar algum benefício que o óleo 2 pode trazer e que o óleo 1 não tem. Mas se não, pelo poder de hidratação, só aumenta, ok? Então, essa é uma dúvida comum, às vezes a pessoa fica, eu quero hidratar mais, aumenta a concentração do óleo, não faz sentido, é legal você colocar produtos de várias classes de hidratantes, então colocar um emoliente com um umectante, um oclusivo, enfim, diversificar as classes de hidratação, de hidratantes, aí sim você vai aumentar muito mais aí o poder de hidratação. Não tem como falar de hidratantes corporais sem mencionar a nossa velhinha, que não sai de moda, e aqui eu sou super sincera, que a gente não tem que ficar trazendo coisas que não fazem sentido e que são marketing e que... Não, a gente tem que trazer o que é sério, que funciona, que é estudado e que é clássico. Então, não tem como a gente falar de ativos hidratantes corporais sem falar de ureia. Ureia é clássico. Ureia é bom, ureia é ótimo. Ureia é ótimo, ureia é barata. Ureia é barata, ureia a gente pode usar em diversas concentrações, dependendo do tipo de concentração da ureia. Temos aí ações diferentes da ureia e nós vamos conversar sobre isso. Então, não tem como a gente falar de hidratantes corporais sem mencionar nossa clássica ureia. A ureia, ela já não é um ativo que tem uma preferência, uma predileção para uso facial, porque a ureia ela pode irritar. A nossa pele facial tem uma diferença da pele corporal, tem uma sensibilidade maior, então você usar uma ureia 5% no corpo é muito tranquilo, mas a 5% no rosto, por exemplo, ele pode irritar. Tanto que produtos faciais que contêm ureia, quando a contém, existem no máximo aí na concentração de 3%. Mas no geral a gente já nem encontra, é mais raro a gente encontrar produtos com ureia para uso na face. No corpo, a ureia ela pode ser usada com tranquilidade. Claro, pessoas de pele muito sensível podem sentir uma ardência, uma sensibilidade. Crianças são um exemplo. Crianças às vezes vai usar um creme com ureia numa concentração maior, ela pode dizer assim, ai, tá ardendo. Às vezes reclama para a mamãe, para o papai, ai, passa o creme, não gosto desse creme, esse arde, esse queima. Pode ser que seja por causa da ureia, pode ser que seja por algum outro ativo, tá? Mas a ureia ela pode dar essa sensação. A ureia, no entanto, ela é maravilhosa porque ela tem realmente um alto poder de umectação. Então, ela retém umidade aonde ela está. Ela pode ser usada em diversas concentrações, é amplamente encontrada tanto em produtos dermocosméticos comerciais prontos, como em dermocosméticos para uso manipulado. E é um ativo barato. Então, por isso que vale a pena, porque ela tem esse poder de hidratação e ativos baratos são interessantes, né? A gente não quer encarecer também a fórmula do nosso paciente, quer fazer um tratamento eficaz e com um ótimo custo-benefício. A ureia, quando ela é usada numa concentração leve, a gente encontra ela em torno de 1 a 5%. Então, de saída, produtos corporais têm em média 5% na concentração de ureia. Quando a gente quer um poder de hidratação um pouco maior, a gente encontra ela na concentração ali de 5 a 10%. Ela já vai poder ter um alto poder hidratante.
Quando a ureia está na concentração de 10 a 20%, ela não só tem um poder de hidratação, mas ela começa a ganhar uma outra função na pele. Ela passa a ter um poder queratolítico, o que é muito desejável para alguns locais. Queratolítico, ele vai eliminar aquele excesso de queratina, ele vai propiciar a quebra da queratina, então uma esfoliação química, o que faz uma renovação celular, interessante para áreas espessas, áreas com muito acúmulo de queratina, então cotovelos, joelhos, pés, às vezes a gente quer fazer uma hidratação nos pés e fazer diminuir aquela pele ressecada, fazer um efeito queratolítico, nessa concentração de 10 a 20% ela já se torna muito interessante. Natália, eu posso usar numa concentração maior que 20%? Até pode, mas cuidado. Acima de 30%, a ureia, ela tem um alto poder queratolítico e começa a ressecar. Então, existe um certo paradoxo aí da ureia, a depender da concentração dela. Então, a gente não pode ir pela lógica de quanto mais concentrado, mais hidratante, porque assim não é. Existem alguns ativos que têm essas particularidades e um exemplo é a ureia. Acima de 30%, ela começa a ter um efeito de ressecar, desidratar a região. E ela tem esse alto poder queratolítico. Me recordo bem que na época até da residência, existiam muitos casos em que a paciente tinha a unha muito espessa, né, com onicomicose ou com alguma distrofia ungueal, em que a gente queria desbastar aquele excesso da lâmina ungueal e a gente receitava cerato de ureia, na concentração de 30%, 40%, 50%. Aquele cerato era uma cera em alta concentração de ureia que ele fazia esse efeito queratolítico. O paciente passava ali na unha e fazia essa descamação. Ainda é muito utilizado, utilizo muito na minha prática o cerato de ureia. Mas então, para tratamentos corporais, você vai pensar em uma concentração aí de 20%, até 20% está bem interessante, tá? Lembrando que paciente de pele sensível, que você não quer esse poder, essa ação queratolítica, é interessante você usar numa concentração um pouco mais baixa, uma concentração ali de 5 a 10%. Um paciente que você quer um efeito queratolítico, 10, 20%. Outra indicação interessante para esse efeito queratolítico é ceratose pilar, aquele aspecto de bolinhas, de pele de galinha que alguns pacientes têm aí na região posterior dos braços, região posterior das coxas, que está muito associado a um padrão de atopia, né, a ascites, a rinite, a asma. Então, é muitas vezes uma queixa que leva o paciente ao consultório, uma ureia numa concentração maior para tratamento de ceratose pilar, é um ótimo ativo também. Então, veja que você consegue personalizar para diversas situações. Existe um outro ativo que é um clássico muito antigo para uso corporal que a gente encontra ainda em alguns produtos de uso comercial, que é o lactato de amônio. O lactato de amônio ele é muito barato, ele deixa um tratamento com um custo muito bom e você pode usar aí também como um ativo hidratante para o corpo. Ele é um alfa-hidroxiácido, então ele tem um poder de renovação na pele para paciente que também tem ceratose pilar ou áreas de queratinização mais intensa, que você quer um efeito queratolítico, o lactato de amônio é uma boa opção. Tem uma objeção, porém, com relação ao lactato de amônio, que preciso dizer. Como ele tem, como o nome diz, amônia na composição, ele pode ter uma leve fragrância amoníaca, né? Amoníaca, a gente diz que é aquela fragrânciazinha mais forte, dá um cheiro residual que o paciente pode não gostar. Minha sugestão, quando você for usar o lactato de amônio em alguma prescrição manipulada, é sempre acrescentar alguma fragrância, tá? Porque realmente, senão fica desagradável, o paciente não gosta de usar, a gente sabe que a questão da fragrância influencia muito na adesão ao tratamento. Então, tem que ter cheirinho agradável ou não ter cheiro, mas ter um cheiro que é desagradável é um pouco difícil. Hoje em dia, a indústria farmacêutica ainda usa o lactato de amônio nas suas formas, por ser muito barato e tem um alto poder de hidratação, só que, no geral, ele tem algum disfarce de odor, né? Então, eles colocam algum disfarce ou um perfume, uma fragrância, mas ainda assim, alguns pacientes, no final, depois de um tempo, aquele hidratante eu passo, tem um cheirinho, pode acontecer, tá? Não são em todos. E tem um outro ativo que não quero encerrar essa live sem deixar de mencionar, um ativo que eu venho observando que ele vem retornando para os produtos de uso corporal. Ele é tão antigo quanto nossa histórica Cleópatra, porque desde a época lá do Antigo Egito se reporta o uso do ácido lático.
né, em produtos de uso corporal. Reza a lenda que Cleópatra tomava banhos de leite azedo porque tinha ácido lático, né? A gente sabe que o leite ele vai se decompondo em ácido lático, vai liberando ácido lático e isso dá um efeito queratolítico de muita maciez e hidratação para a pele. Então, o ácido lático ele tem um custo muito bom, ele pode ser acrescido nas fórmulas corporais. Ao contrário do lactato de amônio, o ácido lático não tem cheiro, não tem fragrância, é aquele cheirinho amoníaco do lactato de amônio. Então, é um produto que ele é bem interessante aí para hidratação. Ele tem essa questão de renovação celular, de ser queratolítico e também a gente sabe que tudo que faz uma renovação celular, ele tem um certo poder anti-aging. Então, como anti-aging corporal, além de uma hidratação, o ácido lático ele é bem interessante. Não comentei, mas lactato de amônio, concentração habitual de 5 a 15%, e do ácido lático aí a gente encontra numa média de 6%, 5%, 6%, né? Mas ele pode ser usado em até 10%. Recomendo ali em torno de 5, 6%, certo? Bom, com relação, não quero terminar essa live antes de fazer um adendo com relação aos óleos vegetais, porque muitos pacientes me perguntam, e eu acredito que possam perguntar para vocês também, o seguinte: os óleos vegetais eles estão ganhando muito mercado, tá? Então existe uma certa tendência a um olhar para dermocosméticos naturais, existe um apelo comercial para tudo que parece que ser natural ser melhor, né? Mais neutro, mais hipoalergênico. A gente sabe que essa não é a regra, mas existe uma certa demanda por produtos de origem natural. E aí, alguns produtos querem usar alguns óleos vegetais ou compram óleos vegetais e querem saber quais podem ser usados no rosto. Os óleos vegetais, como comentei, existem alguns óleos que têm um alto poder comedogênico e outros que têm um menor poder comedogênico. Existe, inclusive, uma graduação, né, que mede, né, o potencial comedogênico dos óleos vegetais e classifica de 0 a 5. Então, eu quero que você conheça os óleos vegetais de grau 0 e 1, porque esses são interessantes de você autorizar que o paciente use para rosto e você pode, inclusive, também acrescentar nas suas fórmulas. De grau 0, quais são os óleos vegetais de grau 0 de comedogênese que podem ser usados na face, por exemplo? Óleo de argan, óleo de cártamo, a manteiga de karité, por incrível que pareça, porque a manteiga de karité dá uma sensação de ser manteiga, ela ser mais concentrada, mas ela poderia, e o óleo de girassol. O óleo de girassol tem alta concentração de triglicerídeos de cadeia média e a gente sabe que o TCM é um forte hidratante também e pode ser usado para facial. Grau 1, eu acredito que até grau 1 é interessante, você poderia indicar aí para uso facial. Cera de carnaúba, cera de candelita, óleo de calêndula, óleo de rosa mosqueta. Rosa mosqueta também está bem presente aí no mercado, inclusive tem vários produtos de uso facial com óleo de rosa mosqueta. Paciente com acne chega no consultório, posso usar? Pode usar. Teoricamente, aqui em estudos, ele não tem um alto poder comedogênico, então ele é grau 1, então poderia ser usado. E óleo de rícino. Então esses óleozinhos aí para rosto, eu acho que podem ser interessantes. Fora isso, os demais, eu acho que pode ser um pouco mais pesado, óleo de coco, óleo de abacate, tem um alto poder comedogênico, então já não seria interessante para uso em face, ok? Este é um assunto inesgotável, temos muito que conversar, mas eu espero que a partir desta live você tenha um pouco mais claro e esclarecido e relembrado sobre os ativos hidratantes que podem ser usados em rosto, em corpo, questão de preço, questão de como encaixar, de como associar, porque isso eu tenho certeza que vai facilitar a sua rotina prescritiva e te trazer melhores resultados no consultório. Tá legal? Um beijo muito grande, uma boa semana para todos, uma boa noite e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Beijo, até a próxima.